Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de criminologia. E nesse vídeo eu vou tratar de um assunto muito instigante, um assunto que está em alta com a cobrança dos concursos, um assunto que tem levado as pessoas a refletir acerca do modelo de justiça que nós temos hoje, que é o modelo retributivo, um modelo punitivista. E o que eu vou falar hoje é sobre a justiça restaurativa. Então, eu te convido a trocar de lentes, como é o nome do livro do autor mais utilizado acerca da justiça restaurativa, que é o Howard Zehr, e que ele convida as pessoas a terem um outro olhar sobre a justiça. Então, de acordo com Howard Zehr, o crime ele é uma violação, sobre esse olhar da justiça restaurativa, ele é uma violação das pessoas e dos relacionamentos. A justiça, ela envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam um acordo, uma reconciliação e uma segurança dentro da sociedade. Esse modelo, ele busca restaurar, porque ele é um modelo restaurativo. Então, reparar, restabelecer, reintegrar, colocar no estado primitivo, reconquistar, reaver, coisa que talvez a justiça retributiva não tenha feito hoje. A justiça restaurativa, ela se trata de um modelo alternativo e complementar da justiça retributiva. E ela busca de uma forma pacífica, de uma forma educativa, resolver um conflito, utilizando como principal ferramenta o diálogo. Então, as partes, elas vão conversar, ela vai fazer com que o indivíduo que causou algum tipo de ofensa, ele possa repensar os seus atos e reparar os danos, que muitas vezes não é o que acontece na justiça retributiva. Esse delinquente, ele recebe uma punição e ele fica extremamente revoltado, porque essa punição ela é aplicada em situações indignas, em situações onde ele não recebe o mínimo para se desenvolver, para mudar, para refletir acerca dos seus atos, e ele também não é responsabilizado, porque em nenhum momento se pergunta para ele o que ele vai fazer para reparar a situação. Ele simplesmente recebe uma penalidade. Então, essa é uma forma de resolver os problemas de forma colaborativa e restaurar esses relacionamentos quebrados. Talvez você me pergunte, mas como um relacionamento quebrado? A vítima, ela nunca tinha visto esse ofensor. Como restaurar um relacionamento se nunca existiu? Mas havia um relacionamento na sociedade, havia um relacionamento em toda aquela comunidade que foi quebrado, uma relação de segurança que foi quebrada. Então, a vítima, ela também precisa, nesse novo olhar, a vítima também precisa de ressocialização, porque às vezes a vítima ela fica com muito receio de retornar à sociedade, todo tempo ela tem medo, ela acaba revivendo aquela situação várias vezes, e isso faz com que ela tenha vários danos, muito além daquilo proporcionado pelo crime. E de onde surgiu a justiça restaurativa? Então, as suas origens, elas remontam ao legado dos povos nativos tanto da América do Norte como da Nova Zelândia. O caso ali da Nova Zelândia é dos povos maoris. Desde muito antes do Estado resolver esse conflito e oferecer respostas à ocorrência de um crime, a população ela já se organizava, as comunidades elas já se organizavam a fim de solucionarem esses conflitos que ocorriam dentro da comunidade. Então era o que acontecia com os povos nativos da América do Norte ou a Nova Zelândia, onde havia essas práticas restaurativas. Na contemporaneidade, essa ideologia ela ressurgiu em 1957 com os estudos de Albert Ellis acerca da reparação criativa, é o que ele chamou de reparação criativa. Nos anos 70, houve um desenvolvimento em comunidades norte-americanas através de movimentos de reconciliação vítima e ofensor. Isso também se aproxima muito
desse movimento de justiça restaurativa. Em 1974, o Canadá ele também vivenciou a aplicação da justiça restaurativa através de um caso de jovens que foram acusados de vandalismo contra 22 propriedades. E as vítimas elas se reuniram com esses jovens a fim de encontrarem respostas, a fim de que eles reparassem isso que eles realizaram. Em 1989, práticas restaurativas também foram incorporadas à justiça juvenil neozelandesa. Então, a Nova Zelândia adotou uma legislação que tratava da justiça restaurativa. E em 1999, a ONU passou a recomendar a justiça restaurativa aos seus Estados-membros. Em 2002, teve uma resolução 12 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que definiu quais seriam os princípios básicos para a utilização da justiça restaurativa. No Brasil, a justiça restaurativa ela teve início em 2005, com projetos piloto que foram aplicados em Brasília, em Porto Alegre e em São Caetano do Sul, principalmente com o juiz Dr. Leoberto Brancher, que atualmente ele está em Caxias do Sul, que foi o maior incentivador desse movimento no Brasil. Em 2010, teve a Resolução 125 do CNJ, que dispõe sobre a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflito e trata da justiça restaurativa. E também houveram vários protocolos após essa resolução de cooperação interinstitucional entre o STF e o CNJ, com a Associação dos Magistrados Brasileiros, com os estados, o Tribunal de Justiça de cada estado, a fim de divulgar e promover a justiça restaurativa em todo o país. E, por fim, a Resolução 225 de 2016 do CNJ instituiu a Política Nacional de Justiça Restaurativa. Então, através dessa resolução, acordos, termos de cooperação e projetos, tanto em nível estadual como municipal, foram utilizados para instituir em diferentes esferas a justiça restaurativa, seja no ambiente escolar, ou com a justiça juvenil, ou até mesmo em situações que está diante de um crime de menor potencial ofensivo, que são as situações que é permitido utilizar a justiça restaurativa no Brasil. Então, não é para todos os casos, mas apenas os casos em que é permitido, em que é possível se utilizar desse método de diálogo, desse método educativo. Quais seriam as características da justiça restaurativa? Então, ela é um processo voluntário. A parte, elas precisam aceitar participar da justiça restaurativa. É relativamente informal, porque o que acontece ali no círculo restaurativo ou em outras práticas não segue um ritual, não segue um procedimento. Às vezes, ele acaba não sendo escrito. A atuação ela se dá por meio de um facilitador que vai auxiliar as partes. As reuniões elas sempre vão utilizar do diálogo e vai haver uma inserção da coletividade. A coletividade prejudicada, a coletividade que sofreu também com aquele delito, ela vai poder participar dessas práticas restaurativas. E por fim, sempre se busca um acordo restaurativo, um acordo onde o ofensor ele vai assumir as suas responsabilidades e ele vai se comprometer em restaurar. Como dito no início, ele visa reparar o dano, retornar ao estado anterior. Então, ele precisa restaurar esse dano que foi ocorrido e isso vai estar tudo descrito nesse acordo restaurativo. E quais seriam as razões para o surgimento da justiça restaurativa? Então, ela surge como um movimento de crítica a todas as falhas que o sistema tradicional da concepção de justiça retributiva ele apresenta. Entre as falhas, pode-se citar as seguintes. O sistema retributivo ele não cuida da vítima, a vítima não tem vez. Ele não cuida do ofensor, porque não há uma ressocialização. Há uma concepção linear do conflito, ele não enxerga
não tem uma visão ampliada acerca do conflito. Então, a justiça restaurativa, ela busca um olhar mais humano sobre aquele que praticou o ato ilícito e sobre todas as relações humanas que nela se entrelaçam. E, principalmente, ela visa a dar atenção à vítima, que no processo tradicional ela fica esquecida. Entre os princípios restaurativos, pode-se citar a empatia, a alteridade, a solidariedade, a responsabilidade, a humildade, o respeito, o empoderamento, tanto da vítima como do ofensor, a honestidade, a esperança, a interconexão entre as partes, o direito à participação, porque a sociedade ela também pode influenciar nesse acordo, pode fazer parte dessas práticas. O conceito de crime na justiça restaurativa e na justiça retributiva, eles também são diferentes. Então, a justiça retributiva, o crime, ele é uma violação ao Estado. Ele é definido pelo descumprimento da lei e pela culpabilidade. A justiça, ela determina a culpa e administra a pena mediante um procedimento contencioso que opera entre o ofensor e entre o Estado, dirigido por regras que são sistemáticas, que devem ser cumpridas. Enquanto na justiça restaurativa, o crime ele é uma violação a pessoas, a relacionamentos. Ele cria obrigações para fazer as coisas bem feitas. A justiça, ela não envolve simplesmente a culpa e administra a pena, mas ela envolve a vítima, o ofensor, a comunidade que está ali buscando soluções para esse conflito, a fim de promover um acordo que traga reconciliação e que restabeleça segurança. Então, veja, o enfoque é diferenciado, por isso é preciso trocar as lentes, porque o enfoque não é o mesmo. A justiça retributiva tem um enfoque na infração das normas. A vítima, ela dá lugar ao Estado. O Estado, ele toma o lugar da vítima e ele que vai conduzir esse processo. Apura a culpa e impõe sanções proporcionais. Ele é um sistema adversarial, de um lado Estado, do outro ofensor, e ele é baseado sempre no passado, no que aconteceu. Já o enfoque restaurativo, ele verifica um conflito entre pessoas, entre relacionamento. Ele envolve a vítima, o ofensor, a comunidade. Ele não quer apurar a culpa e impor sanções, mas ele quer buscar soluções práticas, a reconciliação, a reparação do dano, a segurança. Ao invés de ser um modelo adversarial, ele é um modelo que utiliza do diálogo. E ele é sempre baseado no futuro, no que será feito dali para frente. Enquanto a justiça retributiva, ela traz as seguintes perguntas. Durante o seu procedimento, ela visa responder as seguintes perguntas. Que leis foram infringidas? Quem fez isso? O que o ofensor merece? A justiça restaurativa, ela busca saber quem sofreu os danos, quais são as suas necessidades, de quem é a obrigação de suprir essas necessidades. Enquanto uma se volta para o passado, a outra olha para o futuro, quer alcançar o futuro e mudar o futuro. Então nós temos dentro dessas práticas restaurativas 3 sujeitos. A vítima, que visa obter a reparação, sentir-se mais segura e superar esse problema. O ofensor, que precisa compreender as causas e as consequências da sua conduta, precisa assumir as responsabilidades e agora, a partir dali, a partir do momento que ele entende as suas responsabilidades, ele precisa restaurar os vínculos. E a comunidade, que também precisa compreender as causas subjacentes ao conflito, precisa promover o bem-estar comunitário, prevenir práticas e condutas violentas. E essa justiça restaurativa, ela vai ter aplicabilidade tanto como prevenção, como uma alternativa ao processo e também através do atendimento socioeducativo. Então, como prevenção, ela pode ser utilizada
na gestão positiva de conflitos. Eu falei que no conflitos em ambiente escolar, enfim, diversos conflitos ela pode ser utilizada, as práticas restaurativas podem ser utilizadas, até mesmo a justiça comunitária, ela pode se utilizar desse olhar da justiça, que é a justiça restaurativa, como uma alternativa ao processo no caso de crimes de menor potencial ofensivo, no caso de menores infratores. Então há uma desjudicialização, uma autocomposição, uma responsabilização pelo dano e também um cuidado com a vítima. E ela pode ser utilizada no atendimento socioeducativo, através do fortalecimento no sentido de responsabilização, da gestão positiva de conflitos e no fortalecimento dos relacionamentos. Essa visão de justiça restaurativa, que se distancia da justiça padrão, da justiça retributiva, ela pode ser utilizada através de diversas práticas. Então, o mais comum que é utilizado é o Círculo da Paz ou processos circulares, que uma das principais autoras que trata disso é a Kay Pranis. Mas também há outras formas, como por exemplo a conferência de grupos familiares, que o Howard Zehr também desenvolveu, trata disso no seu livro. Também através de conferência comunitária transformativa, eu tenho esse livro que é do David Anderson Hooker, que ele trata desse formato, mas existem vários, vítima ofensor, várias formas de incluir esses sujeitos a fim de que eles possam trabalhar com práticas restaurativas, através do diálogo resolver o conflito e chegar a um acordo. Como eu falei, um dos principais é o Círculo da Paz, que é o mais utilizado, inclusive no Brasil é o mais utilizado. E esses círculos de construção da paz, eles são úteis quando duas ou mais pessoas elas precisam tomar uma decisão conjunta. Então, não simplesmente porque aconteceu um crime, mas porque eles precisam tomar uma decisão, ou eles discordam de algum assunto, precisam tratar de uma experiência que resultou de danos a alguém, de algum trauma, querem trabalhar em conjunto como uma equipe, desejam celebrar, querem partilhar as dificuldades ou desejam aprender uns com os outros. Esses círculos eles são utilizados a fim de congregar as pessoas a estabelecerem vínculos, reunir as pessoas para resolverem problemas e chegarem a entendimentos e também fortalecer relacionamentos. E o que são esses círculos? Eles são espaços seguros para o diálogo e para a resolução de conflitos. Nesses espaços, todos são iguais, todos são respeitados, todos têm a oportunidade de falar sem serem interrompidos, todos têm a oportunidade de se manifestar. Nos Estados Unidos, os círculos de construção da paz, eles foram introduzidos com a filosofia da justiça restaurativa e lá é muito praticado também. A Kay Pranis, ela fala que precisamos da pessoa em função da qual o círculo foi formado, tanto quanto essa pessoa precisa de nós. Então ela trabalha essa construção de círculos da paz, essa interação com os outros, uma articulação emocional, empatia, através da mente aberta, da escuta ativa, escutar o que o outro está falando, entender o outro, dar a ele voz. Uma escuta ativa que não é julgadora, em nenhum momento precisa julgar o outro. Habilidades de manejo de conflito, respeito mútuo, empoderamento, colaboração, a valorização dos outros, a integridade, a honestidade, a abertura, a confiança e a tolerância. A hora do círculo em toda classe e equipe ela promove a fundação na qual as interações elas ocorrem. Nos círculos as pessoas aprendem e praticam os valores e habilidades para fazer, manter e reparar os relacionamentos. Esses círculos da paz, eles possuem algumas etapas. Então, primeiro há uma cerimônia de abertura desse círculo, depois há algumas orientações acerca de como ouvir, cada um vai ter a sua oportunidade de fala e se não quiser falar não precisa, mas precisa respeitar o outro.
Só fala quem está com o bastão da fala. Então, tudo isso vai ser dado essas orientações. É apresentado o bastão da fala. Esse facilitador ou guardião, ele se apresenta, se manifesta. E ele vai trabalhar através de questionamentos, de perguntas, onde todos terão a oportunidade de se manifestar. No final é feita uma cerimônia de fechamento e um processo decisório consensual através de tudo aquilo que foi experimentado por esse círculo. Eu digo que o círculo, cada círculo ele traz uma nova experiência. Ele marca a vida daquelas pessoas que participam. Então, ouvir o outro é essencial, se abrir para o outro. Nesse encontro onde as pessoas elas podem promover a paz ou a guerra. E esse círculo, então, é de construção de paz. E esses círculos, eles atuam na medida que, quando em conflito, as pessoas elas precisam ter uma chance de poder contar a sua versão da sua história, as suas experiências. Elas precisam expressar os seus sentimentos, entender melhor como a situação aconteceu, entender como a situação ela pode ser evitada no futuro, sentir-se entendido pelos outros, compreendido, acolhido. E a pessoa ela precisa também de um reconhecimento de que o dano ele foi causado e eventualmente um pedido de desculpas. Então, às vezes o que a pessoa espera é que haja um reconhecimento. Olha, esse dano ele aconteceu, realmente aconteceu. E na maioria das vezes esses círculos, as práticas restaurativas, elas promovem esse perdão, essa desculpa entre as partes. Não que necessariamente isso deva acontecer, mas é uma consequência lógica. E também encontrar um modo de seguir em frente e sentir-se melhor com ele mesmo. Aceitar que isso aconteceu, mas agora eu posso agir para fazer diferente, para tornar o mundo diferente através dos meus atos. E por outro lado, as respostas punitivas, elas causam ressentimento, ao invés de uma reflexão. Raramente elas são consideradas justas, principalmente por quem está vivenciando, mas até mesmo pela vítima. A vítima não considera justa, queria uma pena muito maior. Elas não reparam as relações entre os envolvidos e até mesmo podem piorar essa situação. Elas deixam aqueles que foram rotulados como culpados, sentindo-se mal consigo mesmo, levando a uma maior alienação dessa população. Elas podem muitas vezes deixar os adultos de quem se espera punição desconfortáveis e frustrados e desejando que houvesse uma alternativa. Então, as práticas restaurativas elas surgem como essa alternativa a fim de encontrar no diálogo a resolução de conflitos, a fim de que as partes elas sejam restauradas, esses relacionamentos que foram rompidos, eles sejam restaurados. Eu vou terminar falando sobre um texto do Fernando Pessoa, onde ele fala acerca da dupla existência da verdade. Encontrei hoje em rua, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro outra, ou um via um lado das coisas e o outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. E esse texto, ele nos faz olhar para o delito, olhar para o ofensor, para a vítima, de uma forma diferente. Não buscando um culpado, não com uma visão julgadora, mas verificando que a melhor forma de se restabelecer, a melhor forma de solucionar o conflito é restabelecer os relacionamentos, é restaurar aquilo que foi perdido pelo delito que se realizou. É fazer com que as pessoas elas cheguem a um consenso
E esse é o convite que eu faço para você, trocar de lente, que nós venhamos a enxergar a justiça de uma forma diferente. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Que esse vídeo ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E nós possamos levar esperança, porque essa justiça criminal ela precisa sim ser vista de uma forma diferente, ela precisa ser transformada. Espero você até na próxima.